Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, nós ouvimos na segunda leitura da missa, na carta aos Romanos, esta afirmação que o apóstolo fez. O amor é o cumprimento perfeito da lei. O caminho da santidade é o caminho do amor. E todos nós somos vocacionados e chamados a sermos santos. Nós vivemos o caminho da santidade, o caminho da perfeição. Deus é santo e nos chama à santidade. Mas quando nós contemplamos a santidade de Deus no caminho da vida, nós vamos identificando em tantas situações que nós não correspondemos à vocação que temos à santidade. Vamos identificando as nossas imperfeições, nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas. Mas também percebemos que Deus, na sua misericórdia, nos dá tantas oportunidades para um recomeço. Deus nos dá sempre uma nova chance, porque vivemos um tempo de misericórdia. Estamos vivendo um tempo de pandemia e usamos máscaras porque nós nos amamos e amamos o nosso próximo para uma proteção. Porém, nós não podemos usar máscaras para esconder os nossos erros e nossos pecados. Porque se assim fizéssemos, poderíamos estar vivendo uma vida como se fosse um baile de máscaras, que quando chegamos ao final do baile, tiramos as máscaras e nos mostramos como somos e vamos identificar as pessoas daquele baile como de fato elas são. Se não admitirmos quem somos, dificilmente aproveitaremos as oportunidades que Deus nos dá para recomeçarmos. O ideal de santidade que Deus nos deu é justamente para pessoas reais, porque a graça de Deus toca o ser humano na realidade da vida. A santidade é a vivência da comunhão de vida com Deus no cotidiano da nossa vida, desde o momento em que nós fomos batizados. Isto é, graça de Deus. E como igreja, como cristãos, nós somos desafiados a dar o exemplo, a sermos testemunhas, numa experiência profundamente vivencial de perdão, de reconciliação. E o perdão e a reconciliação edifica a comunidade igreja, edifica a igreja. E por outro aspecto, desperta na sociedade um testemunho para que a nossa sociedade também busque o perdão e a reconciliação. Isso significa o quê? Que quando nós, como igreja, vivemos a reconciliação e o perdão entre nós, isso toca profundamente a nossa sociedade. O nosso testemunho de boa convivência influencia a sociedade que nós vivemos. Quantos cristãos sofrem, passam por dificuldades para perdoar e serem perdoados? As desavenças, as ofensas, sejam maiores ou menores, fazem parte da nossa convivência, porque somos humanos. Mas deixar-se dominar pelo fechamento e a impossibilidade de vivenciar a experiência da reconciliação é algo completamente desumano. Ouvir de uma pessoa, e ainda mais ouvir de um cristão, a frase "nunca irei te perdoar", podemos dizer que é a senha para trancafiar um coração, sufocá-lo
e matar a sua possibilidade de ser feliz. Dificuldade para perdoar? Sim, todos podemos ter. Mas assumir a impossibilidade de perdoar? Não. Isso não. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no caminho para a eternidade. E vivemos um tempo de misericórdia, um tempo de perdoar, um tempo de educar-se para o perdão. Vivemos uma oportunidade para pedir perdão. Vejamos assim o passo a passo que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje para o perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Observemos que a iniciativa é da vítima, de quem se sente prejudicado, quem se sente ofendido, que procura o pecador para a correção, para uma correção fraterna e uma correção em particular. E qual o objetivo? Ganhar o teu irmão, pois o pecado é perda, o pecado é rompimento, o pecado é prejuízo. Mas Jesus vai além. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então aqui temos uma nova etapa. Envolver pessoas que possam testemunhar a correção fraterna. E para quê? Para ganhar o teu irmão. Vejamos que a pessoa não deixou de ser teu irmão. E vamos a um novo passo. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Jesus pede um passo definitivo, a intervenção da comunidade. Se houver o fechamento por parte da pessoa, que seja tratada como se fosse um pagão ou um pecador público, como alguém que não pertence à comunidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, um discípulo de Cristo sempre está e sempre estará aberto à possibilidade da reconciliação. Para um cristão não existe o fechamento. E o Senhor conclui: em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. É a presença misericordiosa de Cristo na igreja. Isso nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja, que somos todos nós, deve ser exemplo e testemunho de reconciliação e de paz para o mundo. Cristo está presente na igreja, na comunidade, Ele é o centro de tudo. Lembremos o que comentamos domingo passado na Santa Missa. É preciso renunciar a si mesmo. Isso significa sair do centro e deixar que Cristo seja o centro de tudo. Ele é o sentido da vida, Ele é o Senhor de nossa vida. Para perdoar e ser perdoado, é preciso sair de si mesmo, fixar o olhar e o coração em Jesus Cristo. Quem vive para si, carrega as lembranças ruins da sua vida. Feridas abertas, dores insuportáveis, peles mortas, que são devidamente curadas a partir de uma atitude. E que atitude é essa?
percorrer o passo a passo do perdão. Os passos dados no caminho do perdão, voltado para as nossas relações internas como igreja, devem refletir na nossa sociedade. Se nós olharmos para a sociedade que nós vivemos, nós vamos encontrar tantos setores da nossa sociedade que não sabem mais o que significa perdoar. Vamos encontrar, às vezes, dentro da nossa própria igreja, dificuldades, porque não se sabe mais o que é perdoar. Nós vamos encontrar dentro da nossa própria família grandes dificuldades do que significa perdoar. E por quê? Porque não sabemos mais verdadeiramente o que significa amar. Isso gera o quê? O rancor, o mal-estar, o ódio, a vingança, a violência, o olho por olho, dente por dente, o bateu, levou. O fechamento sobre si. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus esse domingo nos desafia como igreja que somos e nos desafia na igreja a vivermos o perdão dos pecados, a promovermos o perdão de dívidas e que saibamos amenizar as diferenças para que o mundo creia no poder da misericórdia de Deus. E o mundo crerá se nós, como igreja, formos exemplo e testemunho. Professemos a nossa fé.